Olá, boa noite! Agora ao vivo, oficialmente ao vivo. Que bacana, e vamos começar então mais uma noite aqui, mais uma conversa bem gostosa aqui na Inclutopia. Tô vendo aqui no chat que já tem gente aqui comigo, a Ângela, a Soraya, a Terezinha. E vocês aí que estão chegando, né? Uma boa noite. Não sei de que canto do Brasil vocês são, ou se não são aqui do Brasil, mas aqui tá friozinho, então hoje eu tô aqui, ó, encapotadinha, mas a gente vai deixar nosso encontro hoje bem aquecido. Vai ser uma temática bem bacana, eu tô bem feliz de fazer essa live hoje. E de repente, olha, deixa eu ver o pessoal do Cais aqui, olha que legal, alguém entrou com o login do Cais. Muito bacana, né? Olha, é um prazer muito grande ter vocês aqui. Depois pode me dar um feedback no chat se tá tudo ok com o áudio. Deixa eu ver aqui o microfone, parece que tá ok, o som e a imagem também. A nossa proposta hoje, essa live de hoje, é uma live em comemoração aos 10 mil inscritos aqui na Inclutopia, no canal do YouTube. Foi um passo muito importante pra gente. Estamos muito felizes, muito mesmo. E a gente quer que isso se amplie mais. É um pequeno passo, para nós um grande passo, mas a gente quer chegar muito mais longe, atingir a muito mais professores. Por quê? Quanto mais pessoas a gente tiver aqui, melhor, né, a gente consegue levar informação e trazer essa questão da educação inclusiva. Se você não me conhece, é a primeira vez que você está aqui no canal. O meu nome é professora Fabiana Leme, não é? Trabalho com educação inclusiva há mais de 20 anos, sou pedagoga, né? E tenho especialização em acessibilidade também. Então, a educação inclusiva, ela faz parte da minha história, ela faz parte da minha trajetória, tá bom? É muito bacana, né? Você tá chegando aqui na Inclutopia, de repente é a primeira vez. Ah, a Ângela é de Pernambuco, acho que Pernambuco tá mais quentinho aqui, eu sou aqui do Grande ABC, tá frio aqui, viu, pessoal? Mas como essa uma hora ela vai ser recheada aqui de conteúdo, eu aposto que vocês vão ficar super aquecidos, super aquecidas, porque a gente vai trabalhar bastante a questão da produção de atividades, certo? Se você está assistindo essa live em algum outro momento, hoje é dia 17 de junho de 2021, tá bom? Vou deixar a live gravada, mas não deixa de acompanhar a live aqui conosco, tá bom? E também, né, vou pedir aqui um favor especial, né, para quem postar lá no Instagram, não é, marcar o @inclutopia, marcar o nosso perfil, eu vou retransmitir lá nos nossos stories, tá bom? A sua postagem para dizer que você tá aqui na Inclutopia acompanhando, certo? É bem importante você sempre acompanhar as nossas postagens, as nossas novidades. Nós estamos preparando agora, a partir do mês de julho, uma série de novidades. Por quê? Os desafios do nosso próximo semestre, né, não serão menores do que os desafios que a gente vem enfrentando. E a gente quer trazer um conteúdo bem qualificado, bem direcionado e bem prático, não é? Para que te auxilie aí no dia a dia. Quem acompanha as nossas postagens, o nosso trabalho, sabe que o nosso foco é prático, sim. Tem a fundamentação teórica, a gente sempre traz informação de qualidade, mas o que a gente precisa é que essa informação chegue na ponta. Tanto professores quanto pais, mães, precisam ver a aplicação desse conteúdo. Então a gente traz bem para a questão da prática, certo? Olha que bacana a Sandra Regina, aqui pertinho de São Caetano, bacana. O pessoal aqui comparecendo, certo? Então, a nossa proposta hoje é pensar em atividades de alfabetização para estudantes do Fundamental 2. Na semana passada, a gente conversou um pouquinho, a live está aqui no canal, por que pensar em alfabetização no Fundamental 2, né? Eu acho que eu recebi algumas perguntas essa semana, foi uma reflexão bem bacana, pensando o seguinte, poxa, mas no Fundamental 2, a expectativa é que esses estudantes já cheguem alfabetizados, não é? Porque a alfabetização, o tempo de alfabetização é ali no Fundamental 1. Mas não só os estudantes com deficiência, com autismo, estão passando e chegando no ensino fundamental 2 sem que a sua alfabetização esteja ali completamente satisfatória, não é mesmo? E como educadores, como educadoras, a gente não pode olhar para esse quadro, olhar para essa situação e falar, bom, então eu preciso que ele eu preciso que esse estudante já venha alfabetizado, então eu começo
partindo do pressuposto que a alfabetização dele está completa, né? O nosso foco, né, o nosso propósito é melhorar sim a qualidade da educação e trabalhar esse estudante a partir do que a gente tem ali na nossa realidade, né? Intervir na nossa realidade, ampliando os conhecimentos, ampliando toda a questão da alfabetização também desse estudante ao decorrer ali dos anos. Alfabetização muito além do que ler ou decodificar apenas palavrinhas, tá bom? É compreender, saber se expressar de forma correta aí na modalidade escrita também. Olá, Jailda aqui chegando com a gente, a Cláudia, não é? De Nova Serrana, Jailda lá de Altinho, pessoal bacana aqui na live, hein? Vamos então começar, porque vocês sabem, né? Que aqui a gente não tem enrolação, a gente já começa logo, porque a live hoje tá incrível. Essa 1 hora, eu prometo para vocês que vai passar assim, ó, rapidinho, porque o conteúdo é muito gostoso, é muito legal falar de prática, não é mesmo? Então, olha, vocês podem ir colocando no chat, eu vou estar sempre de olho ali no chat. Peraí que eu vou mudar só minha tela aqui para eu não me perder, para eu não me atrapalhar, para não fazer nenhuma bobagem aqui, certo? Ah, eu quero mostrar para vocês, eu trouxe aqui para compartilhar a minha tela. Olha que bacana que deu certo. Tô de olho ali no outro monitor para ver se a minha tela tá certinha e se vocês estão vendo tudo certinho. Olha a Joane lá de Coité, da Bahia, né? A Raquel de Suzano, olha que bacana, né? Brasil todo aqui ligado para a gente poder produzir aqui conjuntamente a nossa atividade. Bom, para a gente começar, olha, tem Minas, bacana, muito legal, gente. Para a gente começar a falar sobre atividade, a gente bate muito aqui na tecla que não existe, por exemplo, atividades de alfabetização para alunos autistas no 6º ano, atividades para alunos síndrome de Down no 8º ano, atividades para aluno com deficiência no 5º ano. Essa informação genérica, não é? Ela é um pouco equivocada, porque quando eu trago assim essa informação genérica, eu não estou considerando o meu aluno. Então, para a nossa conversa de hoje, nós vamos fazer uma breve análise, um breve estudo de caso, para aí sim poder trazer uma proposta que é adequada para esse estudante, não é mesmo? Como é que eu penso numa atividade de alfabetização se eu não imagino quem é essa pessoa, se eu não sei o mínimo de informações dessa pessoa, tá? Eu fui trazendo um perfil fictício, mas muito baseado no que a gente tem recebido de dúvidas aí de vocês. Então, a gente recebe dúvidas aqui tanto pelo WhatsApp, quanto a gente recebe dúvidas, né, também pelos canais do Instagram, do Direct, no Facebook. E é isso que eu trouxe, vamos dizer, esse perfil eu montei a partir disso, certo? Olha o pessoal lá de Florianópolis, bacana! Hoje essa live aqui tá muito chique. Para ficar mais fácil de vocês visualizarem, eu vou aumentar aqui um pouquinho. Ah, bacana, ficou legal, certo? Hoje a gente vai se dedicar a montar atividades de alfabetização para esse nosso estudante, né? Que aqui dei o nome fictício de Raul, não é? O Raul, ele tem 13 anos, tá? Ele tá ali no 7º ano de uma escola pública. O diagnóstico dele, ele tem um diagnóstico de deficiência intelectual, ponto. É o que a gente tem de documentação do Raul, tá? Ele frequenta escolas desde pequenininho, ele fez educação infantil, não é? Ele fez lá o ensino fundamental. Nessa escola que o Raul está hoje, ele começou no 6º ano. Então, ele começou em 2020, frequentou ali o comecinho do ano, veio a pandemia e estamos aqui em junho de 2021, certo? Quantas pessoas não estão vivenciando essa situação, não é mesmo? Ou até de estudantes que nunca frequentaram a escola e estão chegando agora, não é? Por isso que a gente trouxe esse caso para estudar aqui de forma conjunta, tá bom? E aí a gente precisa de alguns dados, a gente sempre precisa trazer alguns dados. E eu vou dizer o porquê que esses dados são importantes quando a gente pensa nas atividades. Se eu olho para um dado geral, aluno com deficiência intelectual no 7º ano, isso me diz absolutamente nada do que eu preciso mandar para o Raul, não é? De verdade, olhando só aqui, olha, Raul, 13 anos, 7º ano, diagnóstico de deficiência intelectual, eu não sei nem por onde começar a pensar numa adaptação de atividade ou numa flexibilização curricular, ou
se ele tem a alfabetização já concluída ou não. Então, a gente precisa, sim, fazer um movimento investigativo, que está muito difícil fazer na questão da pandemia, mas é fundamental, né? Se a gente não tiver esses dados, a gente não tem parâmetro por onde começar, certo? Mas aí o que a gente tem aqui de dados do Raul? A família busca atividades impressas na escola, certo? Porque eles têm ali dificuldade com a internet. E a coordenadora pedagógica da escola consegue contato via telefone com essa família. Então, eventualmente, ela consegue conversar um pouquinho com a família. E na casa moram o Raul, a mãe e 2 irmãos mais novos. Então, a gente precisa considerar quem é a pessoa que pode fazer a mediação com o Raul. O que nós não temos ali? Informações. Se os irmãos, certo, tem algum outro atraso, né? Porque eles estudam em outra escola, não é? Eles são ainda menores, então eles estão lá no Fundamental 1 em outra escola, certo? A mãe estudou até a 6ª série e tem muita dificuldade em matemática, não é? Lembra que eu coloquei que a gente teve 20 dias ali de aula com o Raul? Então, vamos ver o que a gente conseguiu levantar com ele. A mãe diz que ele não toma nenhuma medicação e não faz mais terapia, nem fono, nem psicólogo. Segundo a família, teve alta, certo? Todas essas informações, esse panorama que eu tô trazendo, gente, isso aqui é muito importante, esse levantamento, para quando a gente for escrever um relatório final, certo? E quando eu tenho informação que eu coletei com a família, eu não tenho um documento escrito, eu digo, né, a informação e como é que eu tive acesso a ela, certo? Então, agora vamos falar um pouquinho do Raul, o que a gente conhece desse nosso aluno, desse nosso estudante. A casa dele não tem internet, não é? E internet é uma coisa que no Brasil tá bem difícil, a gente tá tomando um baile com a internet, quem trabalha online sabe do que eu tô falando, né? Às vezes o material, quando a gente envia pelo WhatsApp, ele vai num comércio próximo de um amigo para poder fazer o download desse material para ver a apostila ou algum vídeo, alguma coisa que a gente encaminha. Os professores diários, professores lá português, matemática, enfim, geografia, história, têm muita dificuldade em encaminhar atividades adaptadas, não é? Porque o Raul tem um grande atraso pedagógico, né? Então, eles têm muita dificuldade de organizar suas atividades para que o Raul tenha um bom aproveitamento. No pouco tempo de aula, que foram lá ali o começo do ano passado, não é mesmo? O que a gente pode observar do Raul, né? Que ele conhece as letras do alfabeto e faz a nomeação. Então, ele nomeia e conhece corretamente as letras do alfabeto. Que ele escreve o primeiro nome, o restante do nome ele se confunde, copia as atividades da lousa. Mas sabe, o Raul, ele era um menino muito tímido, muito quieto, muito calado. Ele pouco respondia. Era um daqueles que ele copia a lousa todinha e malemar falava na sala de aula. Se a gente não chegasse perto, nem ia perceber a dificuldade do Raul. Tem dificuldades com números, faz adição e subtração simples. Hoje a gente não vai propor atividades de matemática, a gente vai pensar mais na alfabetização. E a gente conseguiu observar que ele reconhece algumas palavras simples, como bola, pato, gato, né? Não sabemos como está a sua escrita, porque ele só copiava da lousa, né? Não foi feita uma análise da escrita, uma sondagem de escrita. E quando as atividades escritas retornam, não é? A gente não tem certeza se quem fez foi o Raul, se foi um irmão, se foi a mãe, não é? Porque quando a gente encaminha a atividade para casa, fica essa dúvida, não é mesmo? Se você não tem o contato direto com a família, você não vê o estudante fazendo através de uma videochamada, quem fez a atividade por ele? Porque às vezes vem com a letra de um, com a letra de outro, quem será que fez, né? Então, que atividades vamos pensar para o Raul, não é? Olha o pessoal chegando aqui, Ponta Grossa, a Dulcilene lá de, olha, Carnaubais, lá no Rio Grande do Norte, que bacana. Pessoal aqui, bem-vindo, tá? Esse caso que eu trouxe do Raul, deixa eu colocar aqui vocês aqui. Meu mouse, ele some, gente, um pouquinho, então, YouTube vídeo aqui, muito bem. Esse caso que eu trouxe do Raul, ele parece um caso, assim,
genérico, mas ele trata muito da realidade que nós estamos enfrentando, não é mesmo, nesse ensino remoto? E a partir vamos dizer, desse levantamento, muitas dúvidas nos chegam. Então, o que a gente tem enfrentado? Ou a apostila que é feita para a turma toda é encaminhada para o estudante, sem nenhuma adaptação, não é? Ou solicita-se que o professor lá de sala de recursos realize a adaptação. Muitas vezes a escola não tem o professor da sala de recursos e muitas vezes o professor nem conheceu ainda esse estudante, porque lá no começo de 2020, às vezes não deu tempo dele chegar na sala de recursos. E a gente tenta levantar com a família como é que o Raul vai entender português, história, matemática, geografia, não é? Quando a gente, e aí eu não vou retomar muito da live passada, mas a gente precisa desse conteúdo para poder engatar. Quando eu parto do princípio que tem a apostila montada e o Raul tem que se encaixar na apostila, né? Eu não estou trabalhando a flexibilização curricular. Não é? Eu preciso pensar sim, professor de português, professor de matemática, professor de história, de geografia e tudo mais, precisam pensar qual é o seu objetivo para aquele bimestre, naquela disciplina, para este aluno. E a partir dali, lançar os desafios e o material mais adequado. O professor de sala de recursos, ele entra, não é, para compor a acessibilidade nesse material pensado para o Raul, a partir dos objetivos do Raul. E não para tentar fazer um puxadinho, um arranjo num material que é feito, vamos dizer assim, um pouco mais... quando a gente faz um pouco mais de atacado, uma coisa um pouco mais coletiva, não é? Sem trazer, sem considerar o que o Raul precisa, tá bom? Mas vamos voltar aqui para o caso do Raul, né? Acho que deu para a gente dar uma geral aqui, muito bem. Eu vou tirar um pouquinho aqui daqui da apresentação. Tá, só para finalizar. Então, hoje o que a gente vai propor? Primeiro passo para pensar na atividade. Como é o ensino? O ensino está 100% remoto? Em algumas localidades ainda vai ficar um tempo assim. Um ensino híbrido ou um ensino presencial? Hoje as atividades que a gente vai colocar, a gente vai considerar que é um ensino híbrido, que minimamente ele vai ter alguma mediação presencial, tá? Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, a gente precisa trazer esse referencial, né? Qual é o objetivo de alfabetização? E agora a gente vai começar a fazer uma divisão, certo? Nós temos sim os objetivos de acesso ao currículo, aos conteúdos, né? Mas no caso do Raul, ele também precisa que todo mundo olhe de forma transdisciplinar a alfabetização. O professor de história, de geografia, de inglês, de matemática, de artes, de educação física, todo mundo precisa estar alinhado que esse estudante, na questão da alfabetização, ele precisa trabalhar, de repente, esse objetivo no semestre. Coloquei aqui esse objetivo em relação à segmentação de frases e de palavras, localização de palavras, não é? Porque eu precisava trazer uma referência para partir para as atividades. É muito complicado quando a gente pega atividades aleatórias de alfabetização e vai fornecendo atividades de alfabetização, pega lá o livro do ano, né, do início do primeiro ano, do segundo ano e traz a apostila para aplicar para o aluno, porque primeiro, eu reduzo muito a questão do currículo, infantilizo, e se eu não tenho clareza do meu objetivo de alfabetização, não é porque ele está fazendo atividades aleatórias que isso vai fazer sentido para ele, tá? Então, sim, a gente precisa ter clareza das etapas da alfabetização. Gente, isso é tão sério e tão importante, a gente não vai conseguir aprofundar aqui na live. Tanto é que a gente precisou, aqui dentro da Inclutopia, a gente lançou um curso específico, certo? Para alfabetização, práticas de alfabetização para estudantes com deficiência intelectual, não é? E é prática porque é realmente essa proposta. Dentre as etapas de alfabetização, quais são as estratégias, quais são as atividades, quais são as suas mediações e intervenções para as diferentes etapas da alfabetização, para que você consiga perceber esse avanço, tá bom? Isso é extremamente importante. Se a gente não tiver clareza e não estudar alfabetização, a gente não vai conseguir avançar, porque se eu trago uma atividade hoje eu trago cruzadinha, amanhã eu trago palavra cruzada, o outro dia eu trago monta-monta, não tem sequência, não tem objetivo,
tá? As atividades hoje serão nesse sentido, que ele perceba, né, que ele faça segmentação e que ele comece a parear e trabalhar a questão das palavras de forma mais global. Quando a gente vai reavaliar? Daqui a um mês, certo? Quais são as estratégias que a gente vai conversar um pouquinho? Tema gerador, palavras-chave e leitura dirigida, certo? Muito bem, ó. Deixa eu ver aqui no chat aqui que o pessoal estava aqui perguntando. Ah, bacana, ó, o pessoal colocando aqui algumas colocações, né? O pessoal colocando que as aulas estão ajudando. Olha lá no Pará, o pessoal ainda está 100% remoto. Muitas localidades, viu? Ainda estão 100% remoto. E é por isso que a gente vai trabalhar hoje nessas duas vertentes, certo? Vou colocar aqui, olha. Então, tô aqui, olha, tema gerador. Vou conversar um pouquinho com vocês sobre tema gerador. Lembra que eu falei que nós temos aqui português, matemática, história, geografia, todos envolvidos dentro da alfabetização, certo? Trazer um tema gerador para que esse estudante tenha contato com o estudo da alfabetização vai me garantir que eu não traga atividades, por exemplo, deslocadas, infantilizadas, e vai aprofundar o conhecimento dele daquilo que a gente está trabalhando, né? Para eu não pegar de um conteúdo específico, ou de história, ou de geografia, ou de matemática, eu trouxe um tema gerador para a nossa conversa de hoje. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, porque eu tô vendo que tá muito pequenininho aqui para vocês. 100%, deixa eu ver se fica legal, né? Esse aqui é um exemplo, então, o tema gerador... eu vou ajustar aqui em 42, né? Ficou bacaninha. Um tema gerador dentro da questão do isolamento, a quarentena e o distanciamento social. Esse é um tema de atualidade, né? Onde a gente consegue trabalhar primeiro as questões dos protocolos, que vão ser importantes para o retorno, e muitas vezes alguns conceitos. Então, em matemática, você consegue trabalhar essas questões de porcentagem, a contaminação e tudo mais. Em história, geografia, as questões sociais, de localização, as outras pandemias, não é? Outras formas que a gente teve de isolamento social, você consegue contextualizar. Então, a gente pegou um tema transversal. Trouxe esse texto para a gente começar uma primeira adaptação e eu vou fazer algumas propostas. Poxa, Fabi, vou deixar ele grandinho assim, não é? Para a gente poder ver melhor. Esse é o único jeito de fazer? Claro que não, não é? Existem muitas formas da gente fazer várias propostas. O nosso objetivo hoje é te trazer algumas ideias, algumas luzes aqui. Então, essa é uma imagem que eu retirei da internet. Ao invés de um texto mais longo, eu peguei aqui na modalidade de infográfico. Gente, deixa eu fazer uma colocação bem importante, tá? Ao invés de utilizar o Word ou um editor de texto, certo? Vamos fazer um -1 aqui. Para fazer a minha atividade, eu estou utilizando a apresentações Google, tá? Todo mundo que tem Gmail, vai lá no Google Drive, você tá vendo esse símbolozinho aqui amarelinho? É de apresentação, que vamos dizer assim, que ele é idêntico ao PowerPoint, tá bom? Para a folha ficar parecida com vamos dizer assim, um sulfite, eu vim aqui, olha, em arquivo, configurações da página e configurei aqui nos centímetros, tá? 21 centímetros de largura, 29 de altura, porque se eu for imprimir, vai ficar bacana. Por que eu não coloco no Word? Gente, quem trabalhou no Word sabe. Você põe uma coisa, desconfigura outra, aí você quer inserir alguma coisa na imagem, a imagem pula para baixo, você mexe numa página, atrapalha todo o seu trabalho dali para frente, tá? Realizando isso no PowerPoint ou na apresentações Google, se você não tiver o pacote Office no seu computador, cada página que você vai trabalhar não interfere nas outras. Gente, isso é uma vantagem enorme, ganha um tempo enorme. Eu fiz essa opção de não trabalhar no Canva para facilitar para vocês, que é um recurso que vocês têm mais acesso, tá bom? A vantagem de estar aqui no Google Drive é que já fica salvo na nuvem, você pode, de repente você está em casa, mexe, chega na escola, você também mexe, tá bom? Então, eu peguei uma imagem aqui da Organização Mundial de Saúde, que eu achei que tinha questões interessantes, e eu já dei uma adiantadinha aqui, o que eu pus lá para baixo para vocês não verem, tá?
Então, eu vou trazer, olha que bacana. Se eu tô aqui no PowerPoint, eu pego o meu slide, trago o meu slide aqui para cima e já fico tranquilo. Olha que beleza, não é? Vamos aumentar um pouquinho. O que eu fiz daquele para este arquivo? O meu estudante, ele tem dificuldades em ler a letra de imprensa quando ela tá maiúscula e minúscula. Então, na atividade dele, né, eu fiz uma organização, né, qual é a diferença entre quarentena, isolamento e distanciamento. Digitei tudo em caixa alta, tudo em letra maiúscula, certo? Apresentações Google tem como salvar em PDF? Tem sim, olha, arquivo, fazer o download, tá vendo? Em PDF, em imagem, ó. Daqui você joga lá no Live Worksheets, olha, tem a vídeo aqui no canal explicando o Live Worksheets, que é incrível para fazer atividade remota, tá bom? Mas vamos concentrar aqui. O que eu fiz aqui nesse? Mudei tudo que estava escrito aqui, olha, nessa letra maiúscula e minúscula, coloquei tudo em caixa alta e coloquei aqui uma referência de cores, porque a quarentena é a restrição, etc, etc. Então, sinal amarelo. O isolamento é um sinal vermelho, porque a pessoa não pode ter contato. E o distanciamento não é um sinal verde, é um sinal de alerta também. É importante que a gente fique de olho. Aqui, olha, onde tem o vírus, eu vou até aumentar. Fui lá na internet, peguei uma imagenzinha de um vírus, tá? Copiei. Olha a vantagem de você usar o PowerPoint. Gente, tá dando aí, né? Pra acompanhar, tá? Se não der, me avisa. Não é? Eu deixei ele grandinho aqui pra gente poder acompanhar. Eu fico meio na frente do finzinho ali, vou dar uma olhadinha pra não, né? Coloquei aqui em cima de cada um dos vírus, onde aparece vírus aqui no meu... Olha, faltou um aqui, ó. Vou pegar esse vírus aqui, Ctrl+C copiar, Ctrl+V colar e colocar aqui em cima para trazer uma referência. Outra referência que eu fiz aqui para o meu estudante, deixei isso, não é? Em negrito, fiz um destaque. Ah, será que eu poderia sublinhar? Posso sublinhar. Isso vai depender da sua necessidade. Então, aqui eu já tenho um material bacaninha. Deixa eu diminuir isso aqui, deixa eu ver. Ah, bacana. Eu já tenho um material aqui bacana para esse estudante fazer a leitura, tá? Se ele não lê, assim, vou apresentar aqui para vocês verem, mas isso, olha. Isso aqui você salvando em imagem, não é? Você pode mandar no WhatsApp dele, que nesse formato abre, ó, bonitinho. Poxa, meu estudante não lê, então você vai fazer a leitura para ele, né? Você vai ler e vai explicando aqui cada uma das figurinhas. Ops, ESC, muito bem. Fiz essa primeira opção. Vamos fazer algumas atividades aqui com essa primeira tentativa. Eu queria deixar com menos, mas não tão menos. Isso, assim ficou legal. Olha a vantagem de você estar usando o PowerPoint. Aqui na transparência, nesse cantinho aqui do lado, certo? Tá vendo que ele tá aqui amarelinho? Ah, eu vou fazer um Ctrl+C copiar, Ctrl+V colar. Colei aqui um segundo para uma segunda atividade. Nessa segunda atividade, lembra o meu objetivo? Trabalhar o reconhecimento das palavras e tudo mais? Muito bem. Eu quero que o estudante localize no texto abaixo. Quarentena, e eu quero que ele pinte de rosa. Isolamento, eu quero que ele pinte de verde. Distanciamento, eu quero que ele pinte de azul. Certo? E aqui, lógico que eu não tô fazendo aqui as comandas da atividade. Vocês vão organizar a comanda para que ele saiba o que ele tem que fazer. Ou a pessoa que está fazendo a mediação, para que ele saiba o que ele tem que fazer, certo? Mas aqui ele vai ter que localizar, certo? Lá a mão, pintando mesmo, não é? E fazer essa, vamos dizer assim, essa marcação. No WhatsApp, se ele for responder, né? Quando ele puxa a imagem, ele pede para responder e abre aquele lapisinho assim, ele consegue escolher a cor e fazer essa localização. Dá para ele fazer uma marquinha, tá? É um pouco mais difícil, mas é possível, tá bom? Então, essa aqui é já uma atividade de localização. Eu quero que ele perceba e faça aqui um pareamento da atividade, certo? Essa apresentação Google, Catiane, ela ajuda muito, porque pense isso aqui no Word.
Uma coisinha que eu mudo já dá uma bagunça, tá? Ah, muito bem, essa é uma atividade legal. Vamos fazer uma segunda opção. Uma coisa muito importante e que quando eles estão nessa fase inicial da alfabetização é fundamental que a gente trabalhe é você encaminhar uma comanda que aqui no texto, então você tem esse texto aqui interno, ele faça a segmentação, que ele ache, localize as palavras. Então, qual que vai ser a sua comanda? Que ele pinte os espaços, não é? Você pode até mandar alguns. Olha o que eu fiz aqui, olha. Ficou meio clarinho para vocês, né? Eu vou pôr um rosa bem para ver se aparece. Espera aí. Vamos pôr um rosa bem choque aqui. Selecionei, venho aqui nessa canetinha e pus um rosa bem choque. Então, para que ele vá pintando o espaço entre as palavras. Fazer essa simples separação visualmente ajuda bastante o estudante. Vou apresentar para vocês verem, tá? Ah, ficou legal, né? Então, olha, viu que eu fui pintando aqui os espaços, você pode mandar como uma comanda, não é? Para que ele realize essa atividade também em casa. Não recomendo que você peça para ele localizar a palavra de uma cor e pintar os espaços na mesma atividade, tá bom? Você pode mandar isso, tá vendo? Já é uma atividade sequenciada. Olha que bacana! Num mesmo texto, você já vai tendo várias possibilidades. Por que eu não trouxe uma coisa, trazendo várias matérias, várias disciplinas, eu trouxe um tema gerador. Todos os professores podem trabalhar essa temática, enfocar a questão da alfabetização e trabalhar, por exemplo, localização de palavras em todas as disciplinas. Segmentação aqui do texto em todas as disciplinas. Matemática nos problemas, na história, geografia, ciências nos textos, português nos textos, a gente consegue trazer isso de forma alinhada. E o estudante vai tendo, né, um reforço, uma condução mais organizada do seu processo de alfabetização. Essa coisa de cada um imprimir uma atividade de alfabetização e hora ele tá fazendo cruzadinha, hora ele tá fazendo palavra, né, procurando palavra, caça-palavra, e hora completando vogal, fica bem confuso, tá? E a gente não vai ter o objetivo que a gente quer. Esse é o grande problema. Tudo bem até aqui, pessoal? Ah, bacana! Olha o AE lá do Rio de Janeiro, Niterói. Muito bacana, bem-vindos. Noêmia, Magui, Eleide, olha só. Olha, gente, não esqueça de compartilhar e chama o povo que ainda dá tempo do povo assistir essa live, não tá legal? Gente, essa 1 hora vai passar assim, ó, rapidinho. Então, olha, nós já fizemos pelo menos 3 propostas de atividade aqui na nossa sequenciada. Vou utilizar a mesma técnica, certo? Peguei o meu slide aqui, vou copiá-lo, Ctrl C, Ctrl V, bonitinho. Ah, agora eu vou trabalhar nesse slide aqui bonitinho. Vou diminuir aqui um pouquinho, senão a gente não consegue nem... Não aumentar, Fabiana, diminuir. Isso. Olha, eu deixei um amarelinho aqui, né? Deixa eu apagar esse aqui. É transparente, muito bem. Agora, eu quero que o meu estudante me diga, olha, né, fiz a leitura, a gente refletiu sobre isso, preciso conversar com ele se ele entendeu essa questão da quarentena, que é quando a gente tem contato com uma pessoa que está doente, então a gente precisa ficar em quarentena. Ele deve estar vendo notícia de pessoal que vai viajar, e aí chega lá no aeroporto, tem que fazer quarentena. Isolamento, quando a pessoa está doente, a gente não pode ter contato, não é? E o distanciamento é para evitar que a gente transmita e faça a propagação do vírus, certo? Muito bem, então eu quero que ele perceba essa palavra e use em contexto, certo? Então eu vou querer que ele me diga quarentena, isolamento e distanciamento, ele já tá vendo esse texto. O que eu vou fazer? Vou apagar essa palavra, já vou inserir uma linha aqui, ó. Inserir uma linha bem bacana. Aqui eu tô digitando um tamanho 17 de letra Arial, cuidado com a fonte que você usa, tá? Arial é uma das melhores, é mais simplesinha, né? Não tem muito rabinho, muita serifa, como a gente diz, certo? Então, olha, vou deixar aqui já. Não se esqueça que aqui, ó, eu coloquei distanciamento social, mas aqui em cima só tem distanciamento. Então,
Vamos substituir e aqui eu já tenho uma atividade, olha que bacana, vou abrir aqui para vocês, para que ele complete e faça o uso da palavra em contexto. Isso é tão importante quando eles vão trabalhar essa questão da alfabetização, porque mais do que aprender a escrever bola, sapato, etc., é a utilização em contexto. Que estratégia ele vai utilizar, não é mesmo? Quarentena, será que referência que ele vai utilizar, não é mesmo? Como é que a gente pode achar e observar as estratégias de leitura e de alfabetização? Muito bem. Olha lá o pessoal colocando que lá eles estão totalmente remotos, né? A Dulcilene colocando, né? Você aconselha o aluno a assistir às aulas no Meet mesmo não compreendendo muito a aula? Então, vamos lá, hein? Ah, vocês vão querer o material? Vocês vão querer? Então vamos combinar assim? Vamos fazer uma brincadeira aqui com essa questão do material. Eu posso deixar o material, o arquivo, e eu posso encaminhar para quem fizer uma selfie assistindo a minha aula aqui e postar lá no Instagram e marcar em Clutopia. Aí eu mando pro seu direct. O que vocês acham? Ah, é uma brincadeira boa, uma troca boa, hein? Ah, olha, marca em Clutopia, faz uma selfie aí assistindo a foto, joga lá no perfil e marca @Inclutopia no Instagram, que eu encaminho para quem marcar. Lógico que eu vou terminar a aula, finalizar o arquivo e encaminho no direct para vocês. Ah, legal, hein? Combinado, hein? Combinado. Quem marcar lá, eu vou entregar. Respondendo aqui a pergunta da Dulcilene, sim, o professor ele precisa considerar esse estudante dentro do contexto da aula. Eu sei que a aula remota é difícil, é complicada, mas mesmo que ele não esteja alfabetizado, sim, ele tem condições, né, de compreender a diferença de isolamento, de quarentena, ou de repente compreender um conceito ali matemático. O que esse professor vai transmitir de conteúdo dentro daquele currículo para esse estudante? Hoje a nossa proposta olha, eu não estou pegando vamos dizer, a grade curricular, os componentes curriculares. Eu estou trabalhando as questões de alfabetização, certo? Ele, além das aulas de grade, ele também precisa de um trabalho de alfabetização. E isso precisa ser algo constante, vamos dizer assim, uma atividade permanente. Então, é um desafio. Não é? Então, dentro lá da jornada e dentro do dia a dia do professor, ele pode trazer, de repente, uma frase, um mapa mental, e o aluno vai trabalhando com as palavras-chave. Por isso que eu trouxe aqui o trabalho de palavras-chave, certo? E a gente está pensando no Raul, não é? Se você, de repente, está chegando por aqui agora, a gente está estudando um caso, é o caso do Raul, caso fictício, mas que a gente encontra vários, tantos Rauls, tantas Marinas, tantas Lúcias, não é? Por esse Brasil afora, tá bom? Um estudante com deficiência intelectual, 7º ano, e que a gente conseguiu sondar que ele conhece as letras. Por isso que a gente está trabalhando nessa fase de análise global da palavra, certo? Muito bacana. Vamos aqui agora pegar mais uma sugestão de atividade. Se de repente, pessoal, vai ficar gravada a live, né, para vocês poderem rever. Porque muitas vezes na hora, assim, é muita informação, né? Fica meio complicado, tá bom? Mas não se esqueçam, é preciso ter consciência e saber do processo de alfabetização, entender do processo de alfabetização. Hoje eu peguei um pedacinho ali do processo, né? Por isso que a gente sempre enfatiza, olha, vamos estudar a questão da alfabetização, tá? E a gente tem aqui na Inclutopia o curso bacana de práticas de alfabetização, né? Também ele não é tão teórico no sentido de destrinchar o processo de alfabetização, mas a gente vai na prática e nas estratégias. Ele tá bem legal, né? Quem fez tá recomendando sim, porque ele tem muita, vamos dizer assim, muita informação e muita ideia. Só o material, gente, só aquele e-book que a gente fez com os jogos, nossa, já super vale. Vai lá no site da Inclutopia, o link tá aqui na descrição. Tenho certeza que você vai gostar. Vamos para mais uma atividade, certo? Dê um Ctrl C, você pode ir pelo botão direito do mouse aqui, olha, também copiar, não é? E colar. E agora a gente vai fazer uma outra atividade. Para essa atividade, eu quero observar qual estratégia de leitura ele está utilizando, tá? Então, essa informação aqui de cima eu vou retirar.
E aqui dentro, né, eu vou apagar os meus viruzinhos aqui, né, que eu não quero esse aqui. E vou apagar os viruzinhos aqui. E o que a gente vai fazer? Vou aumentar aqui para vocês poderem acompanhar. Eu vou aqui dentro, né, eu vou colocar aqui, olha, opa, minúsculo não, vamos maiúsculo, opa, quarentena, vamos por aqui, quadrado, não é? 4. E aqui, olha, eu vou deixar até um espacinho. Qual que é a minha intenção? Eu quero saber qual estratégia de leitura esse estudante está utilizando. Então, aqui ele vai ter que sinalizar, vai ter que assinalar qual é a resposta correta. Aqui no caso, você pode pôr um quadradinho, eu vou pôr um círculo aqui bacaninha, para ele poder marcar a resposta correta. Vou pôr aqui, vamos aumentar um pouquinho. Aqui, olha, esse círculo eu consigo deixar ele com alguma corzinha, mas eu quero mudar a cor da borda aqui nesse lapisinho. Se você estiver usando o PowerPoint, ele tem ferramentas bem parecidas. Você vai ter que descobrir só aonde estão estas ferramentas, tá bom? Um círculo bonitinho, vamos deixar bem bonitinho. Olha que bacana. Ele vai ter que me sinalizar aonde está escrito quarentena. E aqui, olha, copiei e colei, Ctrl C, Ctrl V, copiei e colei. Olha que bacana, já fiz aqui. Aqui dentro do isolamento, a mesma coisa, eu preciso saber que tipo de estratégia que ele está usando de leitura. Isolamento, não é? E vamos colocar aqui, ó, isótopo, uma coisa bem nada a ver, não pode ser, por exemplo, não pode ser isolado, porque isolado e isolamento são coisas parecidas, não é mesmo? E aí você pode colocar uma outra palavra, sei lá, ilha. Não, ilha tá muito fácil, né? Mas vamos pôr ilha aqui, só para trazer aqui as referências. Se ele tá indo pelo tamanho, se ele tá indo pela letra inicial, que, né? Aqui a letra inicial e o começo eu tô pondo igual, justamente porque é de propósito. Olha que prático. Selecionei o círculo, segurei o Shift no meu teclado e vou clicando nos outros. Ele seleciona o trio. Copio, Ctrl C, colo, Ctrl V. E, arrasto todo mundo para cá. Pronto, eu já tenho a segunda parte aqui selecionada. Olha que bacana. Olha o pessoal de Santo Antônio de Jesus, lá na Bahia. Aê, bacana. Ivonete tá amando, isso mesmo, hein? Gente, quem fizer a selfie lá no Instagram, marcando o perfil da Inclutopia, eu vou disponibilizar o arquivo no direct, tá bom? Mas só para quem fizer a selfie lá no Insta, tá bom? Marca lá, @Inclutopia. Né? Porque, na verdade, vão ser as sugestões, né, da atividade. E aqui mesmo, ó, fiz o isolamento e a questão do distanciamento, a mesma coisa, certo? Para não ficar tudo junto, né? Então, a gente pode colocar assim, ó, distrato, opa, ficou um D minúsculo aqui, distrato, distanciamento. Se você tem um estudante que tem mais dificuldade, ao invés de pôr 3 opções, coloca só 2, certo? Né? Você vai ter que fazer essa moderação e analisar de acordo aqui com o seu estudante. Ctrl C, Ctrl V. Vamos ver? Mais uma atividade aqui, olha, montadinha. Dá para mandar essa atividade pelo WhatsApp, certo? Poxa, Fabi, como é que eu mando essa atividade aqui pelo WhatsApp? Você vem aqui em arquivo, a gente consegue salvar em imagem. O PowerPoint, eu acho que só em PDF, tá bom? No Google Apresentações, a gente vem aqui fazer o download. Imagem é JPG ou PNG. JPG, ele faz o download e eu vou abrir aqui, deixa eu ver se vai abrir para vocês. Ele não abriu para vocês, eu vou jogar para cá. Ai, peraí, isso. Tem que fazer uma manobra aqui. Ele salvou em imagem, isso aqui você joga lá no WhatsApp, tá? Olha que bacana, não é mesmo?
E dá também para jogar naquele Live Worksheets. Tem tutorial no canal, vale a pena conhecer. Hoje a gente não vai conseguir trabalhar no Live Worksheets, tá bom? Bora mais uma atividade? Atrasada, mas cheguei, Fabi? Vou deixar gravada. Ah, Mari, você não tem computador. Então, o Google Drive você consegue trabalhar no celular, tá? É mais difícil porque fica menorzinho, dá um pouco mais de trabalho, tá bom? Mas no celular, de verdade, eu recomendo você utilizar um aplicativo chamado Canva. Porque o Canva no celular, ele é bem mais fácil de trabalhar do que o Google Drive, tá bom? Mas ele também dá, o Google Drive também é possível trabalhar no celular. Eu acho meio dificinho porque os comandos são muito pequenos. O Canva é mais fácil e tem aplicativo para o celular. E você faz basicamente as mesmas funções que eu tô fazendo aqui, tá bom? Eu só não usei o Canva hoje, deixa eu apagar esse aqui, apagar esse aqui, que eu quero trazer agora um diferente para vocês, tá? Eu fui fazendo algumas opções aqui, só para vocês terem uma ideia. Então, por exemplo aqui, não é? Pareamento. É muito importante a gente pensar que nesse processo de alfabetização, a sua mediação, ela é insubstituível, tá? A gente pode, por isso que quando a gente começou a live, eu falei da questão do ensino híbrido, porque a gente vai encaminhar as atividades para que ele possa ir tendo um reforço em casa, mas o momento que ele estiver na escola, a gente vai ter que focar a mediação, foca na mediação. Não em tentar cumprir apostilas ou uma série de atividades em relação à quantidade. Mas se nessa atividade você fizer uma mediação bem qualificada, onde ele fez o pareamento, dali você vai explorar quantas sílabas tem essa palavra, qual que é a inicial, qual que é a final, que letra é essa, vai explorar palavras que são semelhantes. Isso, o ganho vai ser muito maior do que você tentar cumprir uma série de exercícios que estão atrasados, tá bom? Cumprir exercícios atrasados não gera aprendizagem. Eu tô falando aqui no enfoque de gerar uma aprendizagem bem significativa, tá bom? Então, essa foi uma outra. E agora, vou trazer para vocês uma possibilidade bem bacana. Vou inserir aqui um novo slide e vou reduzir um pouco, senão a gente não consegue ver. Vou deletar esse aqui, porque não é o que eu quero fazer. Vou deletar esse aqui. E como eu estou trabalhando o reconhecimento da palavra de forma integral, não é mesmo? Eu vou pegar estas palavras aqui, né? Quarentena, isolamento, copiei, vou colar aqui na minha próxima atividade. Você vai fazer o enunciado bonitinho, tá? O meu foco hoje é trazer um monte de ideias. Você vai fazer um enunciado bem bacana, bem organizado. E a gente vai montar agora uma atividade de caça-palavras. Olha que bacana. Para montar essa atividade de caça-palavras, a gente vai usar uma tabela, né? A maior palavra que eu tenho aqui é distanciamento. Olha, eu tenho aqui, ó, 3, 6, 9, 12, né? Tem quantas letras? Eu tinha feito a conta, tinha dado 13, certo? Então, eu vou inserir aqui uma tabela, preciso ter essa quantidade de letras. Vou fazer uma versão mais fácil, mais facilitada, mas depois você pode ir complicando, tá? A tabela, eu vou inserir então aqui, eu vou fazer na horizontal, porque esse meu estudante está começando. Vou colocar aqui 15 quadradinhos, 14 quadradinhos por 6. Certo? Ficou pequenininho para vocês. Vou aumentar aqui para a gente poder trabalhar, né? Feito a tabela, agora você vai pegar as palavras e você vai organizar aqui a sua caça-palavras, seu caça-palavras, tá bom? Então, por exemplo, distanciamento, vou colocar aqui, não é? Então, eu vou colocando D, mudo aqui I, T, deixa eu ver se tá dando para vocês verem. Bem. Olha, distanciamento, né? Quarentena, vamos colocar aqui em cima. Vamos ver se dá aqui, eu não fiz as contas, mas se não der, a gente volta. Quarentena. Eu tô indo no teclado e vou com a flechinha mudando as casinhas da tabela. Dá para você ir mudando aqui na setinha do mouse também.
Mas vamos facilitar, né, gente? Quantas atividades a gente está fazendo em uma hora? Essa aqui já é a quinta atividade, né? Já deu para fazer uma boa atividade sequenciada a partir de um único tema gerador, certo? Isolamento. Isolamento. Muito bem. Feito aqui, você vai organizar como você quer. Eu quero a letra um pouquinho maior para ficar um destaque. Nossa, não gostei, vou diminuir um pouquinho. Quero que todas as letras fiquem centralizadas. Vamos botar um negrito para dar um up assim, né, para ficar bacana. E eu quero as bordas dessa minha tabela em azul, numa bordinha um pouco mais grossa, muito grossa. Não vai ficar bom não. Isso, olha só que bacana. E aqui depois você vai completando as letras do alfabeto de forma aleatória, cuidado para não formar a palavra, também se formar, né? E o aluno perceber, nossa, uma vitória, muito bacana. Você vai completando o seu caça-palavras. Dessa atividade, você pode fazer com banco de palavras, que significa o quê? Você ter, volta. Você ter as palavras aqui para ele poder procurar e fazer, riscar, né? Achei essa, ele consegue pintar e riscar. Ou você pode não ter o apoio, depende do que? Da sua avaliação e da fase que seu estudante está, certo? Olha o pessoal de Maranhão chegando aqui com a gente, bacana, hein? Olha lá, hein, pessoal, quem fizer uma selfie, certo? Marcando a Inclutopia nessa live, vou encaminhar o PDF dessa aula com essas ideias para vocês realizarem. Olha que bacana! Só vou depois arrumar bonitinho, né? Porque quem faz ao vivo, quem sabe faz ao vivo, eu tô fazendo ao vivo aqui, junto aí com você, certo? Olha, gente, quanto tempo eu levei para fazer um caça-palavras? Quem tá marcando aí o cronômetro, já fiz bobagem, me empolguei, volta. A pessoa já fez bobagem, volta, isolamento. A pessoa já se empolga, né? Já sai colocando a letra em tudo. Que é tão rapidinho, a gente fica super contente, né? Caça-palavras aqui. Dependendo do seu objetivo, você pode elencar algumas letras aqui e muitas vezes é uma atividade importante para o seu estudante. Você coloca, por exemplo, uma tabelinha aqui. Olha a vantagem da gente estar aqui com o PowerPoint e não com o Word. Senão já tinha bagunçado tudo aqui o que a gente faz, certo? E aí você vem aqui com uma tabelinha aqui embaixo e a gente vai querer saber quantas letras A ele encontra ali, A gente pode pôr as vogais, tá? Cadê o U, né? Vamos aqui com o botão direito, inserir uma linha abaixo. E aqui ele tem que fazer a contagem e marcar para você quantas vezes ele encontra as letras que você está referindo aqui. Também é uma atividade de percepção visual. Olha que bacana! Quanta coisa, hein, gente? Em uma referência. Então, agora, deixa eu ver se... tem mais uma aqui para eu mostrar para vocês. Vou ampliar para vocês verem. Bacana, olha. Dentre as palavras geradoras, sabendo o seu objetivo, gente, a pergunta de 1 milhão de reais é qual o seu objetivo. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve, né? E para o estudante que passou desde a educação infantil, ensino fundamental 1, está no 7º ano e não está alfabetizado, não é qualquer lugar que serve. A gente precisa saber muito bem para onde ele está indo. Eu sei que tem alguns estudantes com uma deficiência um pouco mais grave e que muitas vezes eles não vão se alfabetizar dentro da escola ou na sua vida, mas eles são a minoria. O que nós temos hoje no Brasil, 3 em cada 10 pessoas são analfabetos funcionais, não é? E se a gente não olhar essa realidade de frente, a gente não avança. Não são só os estudantes com deficiência, tá? Hoje a gente está trabalhando a questão da deficiência, do autismo, mas não são só eles, tá bom? Se o seu estudante ele está precisando analisar a palavra, então sim, você pode trabalhar com cartões aqui de referência, de palavras-chave,
lá do conteúdo de história, de geografia, de ciências, de matemática, não é? Artes, educação física, todos, não é? E aqui ele pode trabalhar a questão da análise e completando as vogais. Se todos os professores vão trabalhar análise e completando as vogais, todos os professores vão trabalhar nos seus temas geradores, completando vogais. Bom, a fase desse estudante é a análise da sílaba da palavra. Então, todos os professores vão trabalhar enfatizando a sílaba, construção, desconstrução, não é? Não vai trazer um alfabeto móvel para ficar montando palavrinhas com letras, já vai trazer a sílaba. Isso faz diferença na nossa condução e faz diferença aqui na questão da intervenção. Nossa, quanta coisa, né? Muito bem. Então, eu vou retomar, só para a gente poder fazer uma breve análise aqui, para a gente poder encerrar. O foco, né, não é a atividade. Qual atividade é melhor para o estudante com deficiência, não é? A atividade que é adequada para o estudante com deficiência é baseado, não é, na necessidade dele, no caso ali da questão da alfabetização. Como o Raul, esse caso que a gente fez o estudo aqui em cima, nós não tínhamos muitas informações em relação a esse estudante, a gente está trabalhando sim com a análise das palavras, fugindo dessas palavras aqui, gente, bola, pato, gato, sapato, não é? Por que às vezes o Raul lê essas palavras? Porque todo mundo começa a alfabetização com essas palavras, não é mesmo? Porque as atividades que a gente tem às vezes à disposição na internet só tem palavras simples nesse sentido. Por que eu fui para um tema gerador e eu trouxe palavras um pouco mais complexas, não é? Eu quero que ele faça uma leitura mais global, eu tenho um objetivo aqui, não é? Eu quero que ele perceba a segmentação, para depois, quando eu for trabalhar a análise das sílabas, aí sim eu trabalho com sílabas simples. Mas aqui dentro desse texto, ou até mesmo dentro desse tema gerador, eu tenho sílabas simples para trabalhar com o Raul, não é? Fique em casa, lave as mãos, não é? Sabe essa questão, até mesmo a palavra distanciamento, apesar de ter o N ali, você consegue trabalhar essa questão bem trabalhando as sílabas de forma isolada. Então, não é a atividade, qual é a melhor atividade? É o seu olhar, é a sua sequência a partir do tema gerador, né? E eu vou bater um pouco o pé em relação ao tema gerador para os estudantes do Fundamental 2, mas não só, não é mesmo? Para os mais novos também isso é bem importante, porque a gente sai da questão da infantilização e sai da questão da peraí que vai enroscar. Redução do currículo, vou trocar a palavra. Quando enrosca, a gente pega e troca a palavra, entendeu? Deixa eu mudar aqui a telinha para a gente conversar aqui mais de perto. Então, olha, sei que a nossa live hoje... Gente, essa live de comemoração foi um presente, não foi? Foi super presente. Estou muito feliz de estar fazendo essa live. Nós vamos trabalhar com mais estudos de caso. Então, se você não faz parte aqui ainda do canal do YouTube da Inclutopia, se inscreva. Às vezes é a primeira vez que você está chegando aqui, fico muito feliz com a sua presença. E fico feliz com a presença de todos e todas que estão sempre nos apoiando e divulgando. Sim, vencemos a barreira dos 10 mil inscritos, estou muito contente, mas é só o começo. A gente precisa chegar a muitos cantos nesse nosso país, certo? Então, qual que é a minha expectativa? Que vocês divulguem esse nosso conteúdo, se fez sentido, se foi bacana para vocês, que vocês possam divulgar, curtir aqui esse vídeo, para que o YouTube também entregue para mais pessoas. Vou finalizar aqui o material, vou deixar ele organizadinho, transformar em PDF e vou encaminhar para quem me marcar lá no Instagram. Fizer uma selfie aqui assistindo a nossa aula e marcar o perfil da @Inclutopia. Se você não marcar, eu não consigo te ver, tá bom? Quem marcar, eu vou encaminhar ali, ó, no seu direct, tá bom? Ali nas mensagens. Deixa eu ver se tem alguma ideiazinha aqui ou alguma dúvida no nosso chat.
Ah, você precisa de uma aula de ferramentas tecnológicas. É mesmo, Jailda. A gente pode fazer um encontro assim específico, sabe? De recursos para adaptação de atividade. Gente, é muito bacana. Olha só como, só de trocar, ao invés de utilizar o Word, utilizar o PowerPoint ou apresentações Google, o quanto de tempo eu não ganhei aqui? Quando a gente vai fazendo no Word, né? Você põe uma coisa, desconfigura outra, não é fácil, né, gente? Então, esse tipo de dica vale muito a pena, certo? Olha, muito bacana. A Benedita está colocando, na minha escola temos aluno no 5º ano, o mesmo ainda não escreve, não faz recorte. Fica muito difícil encaminhar atividades impressas. Com certeza, Benedita, né? Por isso que a gente pensou nessa proposta para essa discussão, onde a gente tenha minimamente momentos de intervenção. Gente, já passou da hora da gente conseguir fazer a intervenção com essas crianças, com esses jovens e com esses adultos, não é mesmo? Encaminhar as atividades, encaminhar a apostila, esse esquema um pouco de ensino por correspondência não faz sentido para estudantes que ainda não têm essa autonomia ou que não são autodidatas, não é mesmo? Principalmente quando a gente fala de alfabetização, de estimulação e de linguagem, tá bom? Eu sei que é uma angústia, a gente procura se desdobrar, mas a gente precisa apostar em minimamente que eles tenham um momento de estar na escola conosco, tá bom? Deixa eu ver aqui a Noêmia colocando. Em minha cidade, os alunos com deficiência só conseguiu acompanhar as atividades do AEE, porque os professores fazem de forma adaptada, enquanto a sala de aula não está fazendo. Então, gente, a mesma legislação que recai sobre o AEE recai para o professor de sala de aula regular. Esse estudante, ele é estudante do professor, tá lá na lista de chamada do professor. Ele é responsável pela aprendizagem desse estudante. Eu entendo as dificuldades e a questão da adaptação, eu nunca fiz, não sei por onde começar, mas a gente tem que começar, não é mesmo? A gente tem que olhar para esse estudante e fazer propostas que realmente tragam impacto para a aprendizagem. Por isso que eu trouxe a questão do tema gerador. Consciência fonética por vídeo chamada, né? Aliás, tem o vídeo dessa semana do YouTube aqui da Inclutopia, sim a percepção sonora, não é? Utilizando uma atividade remota. Não é? Então, dá uma conferida no vídeo dessa semana, que é a percepção auditiva das vogais, e aí você pode orientar tanto a família quanto fazer por vídeo chamado ou até utilizando o WhatsApp. Dá para estimular. Não tem como substituir a mediação, né, ali, né, próximo, né, onde o estudante pode até colocar a mão para sentir a percepção, visualizar mesmo, né? Como é que a gente vai trabalhar a consciência fonológica de máscara e aquele face shield, gente? Vamos lá, né? A gente vai ter que ser muito criativo, muito criativa, não é mesmo? Mas vamos superar sim os desafios. E aqui a gente vai trazer sempre informações qualificadas e atualizadas. Todos os desafios que vocês trazem para a gente sim senta, estuda, discute, pesquisa para trazer, por exemplo, um conteúdo como o de hoje, tá bom? Então, se você não faz parte ainda dos grupos de WhatsApp ou do nosso canal do Telegram, aqui na descrição do vídeo tem o nosso número do WhatsApp, manda uma mensagem que eu te explico como você chega por lá, certo? O André aqui com a gente, muito, muito legal. Pessoal, então eu queria agradecer muito a presença de vocês. Eu não prometi que essa 1 hora ia voar muito rápido e ia ser uma aula, ó, delícia. Então fiquei muito contente da sua presença. A live vai ficar gravada no canal, compartilha nos grupos. Essa é uma aula que vale bem a pena, não é? Para que os professores comecem a observar que sim, mesmo o professor lá de História, Geografia, Ciências, Matemática, Artes, ele não tem, às vezes, muita intimidade com a questão da alfabetização, ele está em busca de entender esse processo. Eu tenho certeza que essa aula vai contribuir muito e ele vai ter uma série de insights para melhorar o conteúdo para os alunos dele, tá bom? Acompanhe as nossas redes sociais, a gente está preparando muita coisa legal para o mês de julho, né? Para que esse segundo semestre a gente realmente seja um apoio,
para vocês, professores de sala de recurso, professores da sala de aula regular e também para mães, pais, que eu sei que vocês nos acompanham aqui, tá bom? Um grande abraço, gente. Quem marcar, tirar uma selfie, né, marcando a gente aqui, falando que estava assistindo a aula aqui com a gente, eu encaminho o PDF da aula de hoje, lá no Instagram, marcando @Inclutopia. Gente, bom descanso, bom jantar, não é? E até os próximos encontros. Um beijo, ó, muito, muito grande.